Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Estamos seguindo o edital, dentro das noções de direito administrativo, lá no item 7, Serviços Públicos. Então bora lá. Conceito de serviços públicos. A prestação de serviços públicos é uma atividade tipicamente realizada pela administração pública. É por meio desta atividade típica que são prestados, de forma direta ou indireta, uma série de serviços que conhecemos como, por exemplo, o serviço postal, os correios, os serviços de telecomunicações, o transporte ferroviário, o rodoviário e aéreo, os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros. Nesse sentido, dada a amplitude de serviços prestados, conceituar serviço público não é uma tarefa fácil, mas os concursos públicos costumam abordar os conceitos clássicos. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico, total ou parcialmente público. Classificações de serviços públicos. A partir de agora, vamos adentrar em um ponto bastante explorado pelos examinadores, que é a classificação dos serviços públicos. Então, bora lá. Tem os serviços públicos gerais e individuais. Os serviços públicos gerais, que também são conhecidos como indivisíveis ou uti universe, são aqueles prestados a todos os cidadãos, indistintamente. Nesses casos, é possível individualizar de modo específico quem são os beneficiados por determinado serviço público geral. Assim, diz que seus usuários são indeterminados e indetermináveis. Tendo em vista não haver a individualização, os serviços gerais são remunerados a partir da receita de impostos. Exemplo: serviço de limpeza urbana, serviço de iluminação pública, serviço de defesa nacional. Por outro lado, os serviços públicos individuais, que também são conhecidos como divisíveis, específicos ou uti singuli, são prestados a usuários determinados. Aqui é possível identificar o beneficiário do serviço e, consequentemente, é possível verificar sua utilização separadamente e assim cobrar pelo serviço de maneira individualizada. Exemplo: coleta de lixo, em que se utiliza a metragem do imóvel para se individualizar e aferir a utilização do serviço. Em tese, imóveis maiores produzem mais lixo. A partir dessa classificação, a jurisprudência do STF conclui pela viabilidade de cobrança específica do usuário do serviço. A jurisprudência e a doutrina têm entendido que a prestação de serviços, uti singuli, é passível de ser remunerada mediante taxa ou tarifa. Os serviços públicos individuais, compulsórios, aqueles que estão disponíveis independentemente de utilização, são remunerados por taxa, ao passo que os facultativos devem ser pagos na medida da utilização, por meio de tarifa. Em contrapartida, os serviços uti universe deveriam ser custeados com outras receitas, a exemplo da receita proveniente da arrecadação de impostos. A este respeito, a súmula vinculante 41 preceitua que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Serviços públicos administrativos, econômicos e sociais. Esta classificação trata do serviço público quanto ao seu objeto. Conforme o professor L. Lopes Meirelles, serviços administrativos são aqueles são aqueles que a administração executa para atender suas necessidades internas, tais como a publicação na imprensa oficial. Nesse sentido, os serviços administrativos são atividades meio que acabam por beneficiar a coletividade de modo indireto. Por outro lado, os serviços públicos econômicos, também conhecidos como serviços públicos comerciais ou industriais, são aqueles que a administração pública presta, direta ou indiretamente, para atender às necessidades coletivas da ordem econômica. Aqui podemos citar os serviços de telefonia e de fornecimento de energia elétrica. A prestação desse serviço não se submete ao regime de direito público, mas ao regime jurídico híbrido, isto é, regras do direito privado,
mas também preceitos de direito público. Por fim, os serviços públicos sociais dizem respeito aos serviços de saúde, educação, previdência, cultura e meio ambiente prestados pelo poder público, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal. São considerados direitos fundamentais encontrando-se previstos no seu título 8 da Ordem Social. Estes são serviços não exclusivos do Estado, de modo que a atuação estatal ocorre de modo concorrente com a da iniciativa privada. Serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Os serviços delegáveis são aqueles que podem ser executados pelo próprio Estado ou por particulares em colaboração, como, por exemplo, os serviços de telefonia, de energia elétrica e de transporte coletivo de passageiros. A característica da delegabilidade do serviço, como regra geral, deve decorrer de disposição legal ou constitucional. Tem a Lei 9.074 de 1995, no seu artigo 2º, em seu caput. Os serviços indelegáveis, por outro lado, somente podem ser prestados pelo Estado de forma direta, como, por exemplo, o Serviço de Defesa Nacional, de Segurança Interna ou de Fiscalização de Atividades. Neste caso, os próprios agentes públicos, pertencentes a órgãos ou entidades públicas, prestam o serviço. A razão dessa indelegabilidade decorre de forma geral da exigência do serviço de poder de império para sua prestação. Pois bem, pessoal, passamos por mais um item, vamos continuar até terminar a questão da pública, né?